Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. O Evangelho de hoje, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos para com os pais tem uma característica ainda mais odiosa. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la, para analisar suas causas e efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo vem projetar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou ficando estacionário, até que deseja ver a luz. Alguns partiram, portanto, levando consigo ódios violentos e desejos insaciados de vingança. Mas algum desses, mais avançados que os outros, é permitido entrever uma parcela da verdade, reconhece os funestos efeitos de suas paixões, e então que tomam boas resoluções, compreendem que para chegar a Deus há uma única senha: caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, com esforço inaudito, olham aqueles que detestavam na terra, mas ao vê-los, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar. E mais, ainda com a de abdicar de si mesmo, com aqueles especialmente de amar aqueles que destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infelizes fica abalado. Eles hesitam, vacilam agitados por estes sentimentos contrários, que a boa resolução vencer. Oram a Deus, imploram os bons espíritos para que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Finalmente, após alguns anos de meditação e orações, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele que detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será, pois, o seu procedimento nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência em suas boas resoluções. O contato incessante com seres que odiou é uma prova terrível sob a qual às vezes sucumbe. Se a sua vontade não for bastante forte. Assim, conforme prevaleça a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do quais foi chamado a viver. Com isso se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior pode justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia para descobrir-se sua causa. É necessário volver o olhar ao passado. Os espíritas compreendem hoje o grande papel da humanidade. Compreendam que, ao produzir um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecem seus deveres e invistam todo o seu amor para aproximar essa alma de Deus. É a missão que lhes é confiada e cuja recompensa receberão se cumprirem fielmente. Seus cuidados, a educação que eles darão, vão ajudar a cumprir fielmente. Seus cuidados, a educação que eles darão, vai ajudar em seu aperfeiçoamento, em seu bem-estar futuro. Lembre-se que a cada pai e a cada mãe, Deus vai perguntar: que fizeram do filho confiado à sua guarda? Se por sua culpa não progrediu, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores
quando dependia de vocês que fossem felizes. Então vocês mesmo, assediados de remorso, pedirão para reparar sua falta, solicitarão uma nova encarnação para vocês e para ele, na qual os cercarão de cuidados mais intensos e ele, cheio de reconhecimento, o cercará com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que repele sua mãe, nem aquele que lhes paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que o deu a vocês. Uma intuição perfeita do passado se revela e disso pode deduzir que um ou outro já odiou muito ou muito foi ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mãe, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para si mesma, um de nós dois foi culpado. Tornem-se merecedores das alegrias divinas que Deus ligou à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas aí, muitos de vocês, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos das existências anteriores, entretém e desenvolve esses mesmos princípios por uma fraqueza ou por descuido, e mais tarde, seu coração machucado pela ingratidão de seus filhos será para vocês nesta vida o começo de sua expiação. A tarefa não é tão difícil quando possam julgar. Não exige o saber do mundo. O ignorante como o sábio podem desempenhá-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, o filho manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se a estudá-los, todos os males que originam do egoísmo e no orgulho. Espreitem, portanto, os menores indícios que revelam o germe desses vícios e empenham-se em combatê-los antes que consigam deitar raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que elimina os maus rebentos à medida que os vê brotar na árvore. Se deixar o egoísmo e o orgulho se desenvolver, não se surpreendam que mais tarde forem pagos com a ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que devem para o progresso moral de seus filhos, se não tem êxito, não tem do que se recriminar. A sua consciência pode ficar tranquila, mas a amargura muito natural que sentem pelo insucesso de seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um adiamento, que lhe será concedido a concluir em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite aquelas que pode cumprir. Se não consegue, não é a possibilidade que falta, mas a vontade, pois quando há que, em vez de resistir às más inclinações, se comprazem nelas, que estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Admirem-se, contudo, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do arrependimento. Um dia virá em que o culpado está cansado de sofrer e que seu orgulho está por fim domado, e então que Deus abre os braços paternos ao seu filho pródigo e que se lança a seus pés. As fortes provações, ouçam-me bem, são quase sempre o indício de um final de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor de Deus. É um momento supremo, e é nele especialmente que importa não falhar murmurando, senão se quiser perder o fruto dessas provas e ter que recomeçar. Em vez de se queixar, agradeçam a Deus que lhes oferta a oportunidade de vencer
para lhes dar o prêmio da vitória. Então, quando ao sair do turbilhão do mundo terrestre e entrarem no mundo dos espíritos, serão aí aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio da batalha. De todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria, as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, ferido com a ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas o que pode, em tais circunstâncias, estabelecer a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, ocorrendo profundas dilacerações, não há desesperos eternos, pois Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre? O que há de mais confortante, de mais encorajador que a ideia de que depende de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si a causa do mal? Mas, para isso, não se deve deter-se a olhar na terra e só ver a única existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela a seus olhares e vocês esperam com paciência, porque se lhes torna implicável se na terra lhe parecerá a verdadeira monstruosidade, as feridas que então se abrem não lhes parecem mais que arranhões. Nesse golpe de vista, lançando sobre o conjunto, os laços de famílias parecem sob o seu verdadeiro aspecto. Não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem seus membros, mas o laço duradouros do espíritos que se perpetuam e que se concilicidam, depurando-se em vez de romper pela reencarnação. Os espíritos que similitude dos gostos, a identidade do progresso moral, a afeição, leva a reunir-se, formam-se famílias. Esses mesmos espíritos que suas migrações terrenas se procuram para agrupar-se, como fazem no espaço. Disso surgem as famílias unidas e homogêneas, que em suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se encontrarão, felizes com seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para eles, Deus permite que os espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, no interesse de seu progresso. Por vezes causam perturbações, mas essa é a prova, essa é a tarefa. Acolham-nos, portanto, como irmãos, ajudem-nos e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Grande esse evangelho, né, meus irmãos? A ingratidão dos filhos e o laço de famílias. Muitas famílias passam por isso, né? Procuram dar amor, carinho para os seus filhos e só recebem ingratidão. Como o irmão falou aqui, que mãe, se perguntem, ou eu muito fui ferido, ou eu muito feri, porque aqueles que nos magoam como filhos, ou como pai, ou como mãe, ou como irmãos, é porque talvez em uma outra vida passada nós tenhamos ferido muito aquela pessoa, né? Pois Deus nos dá a permissão de, se numa vida a gente tirou a vida de alguém matando, da gente receber de novo aquele filho. Só que aquele filho guarda aquela mágoa no coração. Aí quando vem, agridem seus pais, uns chegam até matar, né? Então é porque ainda não aprenderam. Como o irmão fala, às vezes lá na espiritualidade compreenderam, aceitam que vão reencarnar naquela família, mas quando se veem, aquele ódio vem de novo, né? Então, por isso, muitas famílias têm esse tipo de problema. Cada caso
é um caso. Muitas vezes um espírito que precisa reencarnar e ainda não encontrou ninguém que quisesse recebê-lo como filho, principalmente quando sabe que aquele espírito é um espírito rebelde, violento, agressivo, que ainda não encontrou Jesus no seu coração. Às vezes muitas pessoas não querem recebê-los como filho na terra. Aí quando encontram uma família de fé, de amor, que já evoluiu um pouco mais, aquela família se propõe a receber aquele espírito rebelde, sabendo, por consequência, que poderão sofrer muito, mesmo que ele tenha pensado assim, não, eu vou mudar, essa é a minha oportunidade, estou tendo uma família, eu vou mudar. Só que quando reencarna, esquece. Aí aquelas mesmas tendências do passado voltam novamente. Mesmo os pais ensinando desde pequenininho o amor, a caridade, a não violência, aquele espírito, a tendência nele é tão grande que ele volta a fazer tudo o que fazia antes. Muitas vezes agredindo os pais e o matando, ou se não levando muita dor e sofrimento àquele coração. Então aquele espírito teve uma oportunidade de reencarnar, ter pai e mãe que desse carinho, amor e não souberam dar valor. Então esses pais podem ficar com a consciência tranquila, porque eles fizeram tudo o que puderam para que aquele espírito evoluísse. Então a culpa é só daquele espírito que não aprendeu. Então quem vai ter que responder perante a Deus, perante sua consciência, é ele mesmo. Aí quando desencarnar vai ter muito, muito sofrimento e talvez nem possam reencarnar mais na Terra, né? Dependendo conforme foi esse tipo de atitude que ele teve quando esteve na Terra. Então, se nós temos em nossa família algum espírito, algum filho que a gente nota desde pequenininho a tendência à agressividade, nós não podemos ser agressivos com eles, senão vamos estar ensinando ele a agressividade. Temos que ir podando aos pouquinhos, ensinando a eles o amor, a não agredir, a conversar. Como se diz, é conversando que se entende, né? E se ele tem tendência a roubar, porque às vezes foi um ladrão em vida passada, ele vai demonstrar desde pequenininho a mania de pegar as coisas de seus coleguinhas. Então, o que os pais têm que fazer? Conversar, mostrar para ele que ele não pode pegar as coisas dos outros sem pedir. Que se ele quer brincar com aquele brinquedo, ele deve chegar e pedir permissão para brincar. Brincou? Devolveu. Se quiser levar para casa para brincar um pouquinho mais, pede a permissão. De não entrar dentro da casa das pessoas sem pedir licença, né? Não ir pegando as coisas sem pedir, a falar por favor, obrigado, com licença. Isso faz parte da educação que os pais devem dar aos seus filhos. E outra coisa muito importante é ensinar os próprios filhos a reconhecerem os seus erros, pois muitos têm costume de fazer uma coisa errada e colocar a culpa no outro. Se não colocou a culpa e alguém achar que aquela pessoa que foi culpada, ele fica caladinho no seu canto, né? Então, isso também é preciso ensinar os filhos a reconhecerem seus erros, ir lá e pedir desculpa e, se preciso, pedir perdão, mas isso de coração, porque é isso, esse ensinamento que se faz aos filhos enquanto eles estão pequenos, até os 7 anos, é o que eles vão levar para o resto da vida deles, né? Porque antes dos 7 anos, o espírito não está totalmente incorporado naquele corpo, ele fica um pouco mais afastado. Então é mais fácil para a criança aprender do que depois dos 7 anos. Depois dos 7 anos ainda tem um pouco ainda de chance se os pais empenharem, mas depois que chega na adolescência fica mais difícil. Então, devemos ensinar os filhos desde pequeno. É como uma árvore trepadeira, que os galhos vão crescendo torto para cá, torto para lá. Assim as crianças. Os pais têm que ir podando aqui, ver o que ele tem um defeito, vai ajudando a vencer aquilo. Cresceu um outro, vamos podar, para fazer deles pessoas honestas, trabalhadeiras, pessoas de bem, que amem o próprio, ensinar eles a praticarem a caridade, a não ser apegado a dinheiro, nem a matéria, nem serem orgulhosos e egoístas, porque no futuro os próprios pais sofrerão com isso se eles não educarem essas crianças. Eu conheci um jovem que morreu assassinado, mas desde pequenininho, dos 3 anos, você olhava para ele assim, você via o ódio nos olhos dele, né?
São tendências que ele trouxe, que embora nessa vida ele não tenha aprendido, mas está ali dentro dele. Você olhava nos olhos deles assim, você via o ódio. Ele pegava a faca assim e falava que ia matar a irmã. Então, os pais não perceberam essa tendência, não trabalharam isso. Acabou que ele foi mexer com droga, virou traficante, foi preso e quando saiu da prisão foi assassinado. Então, todos nós trazemos tendências de outras vidas, boas e más. As boas, vamos incentivar os nossos filhos, né? A praticar mais boas atitudes, mais boas tendências. E as negativas, vamos evitá-la. Tem pai que vê filhos matando passarinho, chutando cachorro, matando gato, ainda acham graça e riem. Depois vão sofrer as consequências, pois eles vão ser as próximas vítimas de seus filhos, né? Então, a ingratidão dos filhos é pior do que qualquer ingratidão, pois aquele pai recebeu aquele filho com tanto amor, com tanto carinho, se propôs a dar a ele tudo que é de bom da vida, amor, carinho, conforto, tranquilidade para ele crescer uma pessoa boa. Então, a ingratidão que esse pai é pior, pois os pais sofrem muito e muitos se sentem culpados e falam: onde foi que eu errei, meu Deus, para o meu filho ser assim, né? Então, se os nossos pais não são bons pais para nós, se eles se descuidam de nossa educação, do cuidado para conosco, não cabe a nós castigar esses pais depois. Não, você não me deu educação, e judiam dos seus pais, não cabe a nós, cabe sim a Deus. Deus está vendo tudo, não temos que fazer justiça com nossas próprias mãos, né? Muitos dos nossos pais não tiveram grande esclarecimento, grandes educações, não foi ensinado a eles a conhecer a Deus, a Jesus. Então, às vezes, eles não sabem como educar os seus filhos de maneiras certas, não sabem como ensinar, como dar exemplo, e com isso as consequências vêm, porque os seus filhos vão seguir seus próprios passos. Então, não devemos julgar e criticar os nossos pais. Eles fizeram o que foram possível de acordo com o conhecimento que eles tinham, né? Antigamente os pais não abraçavam os filhos, não beijavam, não davam carinho, porque muitos foram criados assim. Então eles não sabem, podem até amar muitos filhos, mas não sabem demonstrar. Então muitos filhos ficam tristes, meu pai não me abraça, não fala que me ama, só me faz fazer isso, fazer aquilo, exigindo, exigindo. Eles estão fazendo o que eles acham que é melhor. E antigamente, como os pais batiam muito nos filhos, às vezes muitos batiam também por ignorância, porque achavam que assim estavam educando os filhos. Mas muitos filhos carregam essas mágoas nos seus corações e quando os pais ficam velhos, em vez deles cuidarem, dar amor e carinho, pois aquele velho, aquele ancião está como criança, sentindo necessidade, carinho e de amor, os filhos o que fazem? Abandonam eles muitas vezes em um quartinho, só sabem xingar eles, reclamar deles, ou se não põem eles para trabalharem, e se não colocam no asilo, esquecem que ele existe. Essa é a pior ingratidão dos filhos para com os pais. Aqueles filhos que abandonam seus pais quando eles estão doentes, quando eles mais precisam dos filhos, eles os abandonam. Não importa se foram bons pais ou se foram maus pais. Se foram bons pais, que bom para nós que podemos falar: eu amo meu pai, que saudade de meu pai, que vontade de abraçar o meu pai, e faz isso. E aqueles outros, infelizmente, não aprenderam a dar amor quando alguém dá uma pedra, né? Então, feliz daquele quando um pai só soube dar couro, só soube exigir, e ele pode reconhecer que aquele pai fez o melhor que ele pôde, e em vez de abandonar, chegou: meu paizinho, tá precisando de alguma coisa? Eu vim te ver, tô com saudade de você. Ou se não, telefona todos os dias: ô pai, como é que você está? Como está minha mãe? Tô com uma saudade de você. Isso é uma demonstração de carinho e de amor.
Então, mais feliz ainda seria esses filhos que os pais não souberam educar, que não souberam dar amor e que eles retribuem com gratidão e com carinho. A vitória vai ser deles, porque reconheceram que aquele pai era uma porta, aquela mãe era uma porta para que ele pudesse reencarnar aqui na terra e ter uma vida na mãe terra, para que eles pudessem estudar nessa escola, crescer e progredir como seres humanos, né? Tão feliz daquele quando alguém lhe dá uma pedra e ele lhe dá amor, lhe dá carinho e se importa com seu pai e esquece que se ele bateu foi na maneira que ele encontrou de educar. Não importa se ele exigiu, se ele cobrou, porque cada um de nós temos o pai que merecemos, cada um de nós temos a família que merecemos. Então vamos fazer por merecer. Temos filhos bons, netos bons que se preocupam conosco, que nos ama, né? Então vamos amar os nossos pais, porque muita gente quer dar valor depois que já perdeu. Aí o remorso vem corroer a alma e fala, poxa vida, eu podia ter cuidado do meu pai, mas não cuidei. Por revolta, por egoísmo, por não reconhecer a grandeza deles e do Pai eterno que me deu eles como pai, como mãe, me deu a oportunidade de viver na terra. Então vamos ser gratos aos nossos pais, vamos amá-los, vamos dar carinho, vamos telefonar, vamos abraçá-los. Se a gente ainda não consegue dizer eu te amo porque não recebeu essas palavras dos pais, vamos demonstrar com carinho, com atenção, né? Vamos amar os nossos pais, pois ele é a bênção que Deus colocou em nossas vidas para que possamos viver nesse lindo planeta. Esse lindo planeta que é a nossa Mãe Terra. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos que estão me ouvindo. Que Deus proteja os nossos lares, os nossos familiares, os nossos queridos pais, aqueles que ainda têm pais, né? A minha mãe desencarnou, eu tinha 16 anos. E o meu pai, quando meu filho Jacques tinha 4 anos. Então, meus filhos não teve oportunidade de conviver tanto tempo com os avós deles, né? Mas eles se conheceram e receberam carinho e receberam amor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês que têm pais e que têm mãe, que pode ainda abraçá-los, pois até hoje meus pais me fazem falta e eu não esqueço deles. Sempre orando e agradecendo a Deus por eles ter sido meu pai. Então sejam gratos aos seus pais, aos seus filhos, sejam gratos à vida. Que Deus abençoe a todos nós nesse dia de hoje, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Que Deus abençoe a nossa Mãe Terra, essa escola maravilhosa que aqui estamos para aprender e evoluir como seres humanos e sermos felizes. Vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos ser mais gratos a Deus, à vida, aos nossos pais, aqueles que nos amparam. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Deus e que o ano novo que está para começar seja de muita luz, de muita paz, de muito amor em nossos corações. Que esse ano que vem a gente pode mudar de atitude e amar mais, perdoar mais e praticar mais a caridade, né? Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Feliz ano novo para todos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.